Bom dia, galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê eu saí da igreja. Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no meu canal, curtem o meu canal e comentem. Pessoal, eu nasci em berço evangélico, os meus pais eram evangélicos, né? E eu e minhas irmãs, a gente foi criado em berço evangélico. Nós somos cristãos, né, até hoje, mas a minha família é de outra denominação e eu fui para outra, né? Quando eu estava naquela igreja, né, dos meus pais, tudo que eu fazia parecia que Deus ia me castigar. Eu via Deus com medo, eu tinha medo de fazer alguma coisa errada e Deus me castigar, né? E passou um tempo, eu fui para uma outra denominação, né? Depois que eu fiquei adulta, eu fui para outra denominação. Não me sentia mais bem na igreja que a minha família frequentava e eu fui para outra denominação. Chegando nessa denominação, eles falavam muito assim de dinheiro, eles não pregavam a palavra, não liam a Bíblia como que tinha que ler. Eu passei 10 anos, né, nessa igreja, devolvendo o dízimo, fazendo o que eles achavam que eu achava que estava certo. Para eles, o que estava no Velho Testamento não era mais certo, né? Não podia mais seguir, mas o dízimo continua para eles, o que estava no Velho Testamento era abolido, mas o dízimo não era abolido, né? Fiquei nessa igreja por um tempo. Quando veio a pandemia, as igrejas estavam fechadas, né? Um belo dia, uma amiga minha que eu encontrei, ela me chamou para ir na célula, né? Na célula na casa dela. E eu fui na casa dela e acabei não voltando mais, né, para aquela igreja. E porque algumas coisas também eu não estava achando certo, né? Deus estava falando comigo dentro do meu coração que não estava certo, que não era aquilo que ele queria realmente que as pessoas vivessem, né? Fui para essa célula nesse dia. Gostei, continuei ali. Todos nós somos pecadores. Todos nós vamos falhar, todos nós vamos errar. O único que não pecou foi Jesus, mas a gente tem que olhar assim, tem que ver quando as pessoas estão fazendo coisas que não são de acordo, você tem que ficar meio que esperto, né, com essas coisas, com essa atitude das pessoas. Porque você tem que ter o caráter de Cristo. Não existe meio termo, né? O que é certo, o que é errado, pronto, né? Aí um dia a gente teve uma confraternização nessa igreja. E daí eu estava frequentando lá, o meu filho, a gente estava frequentando, teve uma confraternização. E daí, na igreja todos nós tivemos que levar um prato, né? Alguma coisa ali pra gente se confraternizar, né? Porque eu penso assim, pessoal, a gente não tá ali numa igreja pra gente ser só ali pra gente. Tem pessoas lá fora que estão sofrendo. As pessoas que estão ali dentro, elas já estão ali, já estão no caminho andado, né? Mas as pessoas que estão lá fora, elas precisam mais ouvir, precisam mais que a gente fale de Jesus, né? Porque Jesus veio aqui, ele veio pra gente pregar a palavra, né? E eu vi assim, muito assim, aquilo ali só deles ali, sabe? Só ali com eles, ali naquele grupo, sabe? E muito assim, fofoca na igreja, igreja pequena, ela tem muito disso, né? Cargo, e quem tem título na igreja é melhor do que aqueles que estão lá no banco, né? Quem tem título é mais regalia dentro da igreja. Eles acham que eles são melhor que os outros membros da igreja, né? E eu via muita coisa ali que eu não tava me agradando, sabe? Eu não tava indo ali na igreja para agradar a Deus, eu tava indo ali para agradar o homem. Eu tava ali porque eu participava do coral da igreja, eles pediam para eu fazer alguma coisa, eu fazia, sabe? Então eu não tava agradando a Deus, eu tava agradando ao homem. Se eu tivesse agradando a Deus, aquele dia mesmo da confraternização, sobrou tanta comida, tanta coisa, a gente pegava aquela, até hoje eu não me conformo. Por que eu não falei, sabe? Eu fiquei quieta. Porque
muitas vezes a gente fica quieta porque a gente fica com um receio, né, de falar alguma coisa para alguém e as pessoas achar ruim. Só que não dá para viver desse jeito, pessoal. A pessoa acha ruim se ela quiser. Porque o certo a gente tem que falar. Se tá certo, se tá errado, a gente tem que dar nossa opinião, sim. Entendeu? Se você é um membro de uma igreja, você tá vendo alguma coisa que não tá te agradando, que o Espírito Santo tá falando para você que tá errado, vai lá e fala. E fala que tá errado. Sobrou aquela comida lá, eu falei assim, nossa, podia muito bem, né, fazer marmita, né? Nós estamos aqui mais tinha muita gente. Eu falei assim, se cada um pegasse, todos tinham um carro, né? Eu falei, se todos pegassem o seu carro, fizesse uma marmita aqui com essa comida que sobrou, né? E levasse para as pessoas da rua, ajudasse essas pessoas, porque às vezes elas não têm nem o que comer, né? Tá certo, tem muita gente que vai criticar, vai falar, gente que vai falar porque eles recebem ajuda e não aceitam, mas cada um sabe das coisas, né? A gente tem que fazer a nossa parte, não tem que olhar para isso, né? Porque eu queria uma coisa assim que ajudasse as pessoas, sabe? Eu gosto de ajudar, eu queria que fosse diferente, sabe? Mas várias coisas que estavam acontecendo que não estavam me agradando, sabe? Porque eu não estava mais agradando a Deus. Eu ia desanimada para a igreja, falava, por que eu estou indo desanimada na igreja? Ah, não, é a minha carne querendo que eu não vá. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a meditar na palavra de Deus, comecei a orar mais, a buscar mais. Eu entendi que foi a verdadeira graça pelo qual a gente está aqui. E tudo que Jesus fez por nós, todo o sacrifício que ele fez, tudo que ele fez para nos salvar, para nos libertar do castigo da religião, é uma prisão que te sufoca, que te deixa sufocado, e as pessoas não entendem. Elas preferem viver uma vida do que sair da situação. Vou falar um exemplo aqui para vocês. Tinha um casal de idosos na igreja. Os dois eram bem idosos, tinham mais de 80 anos mais ou menos. A vida deles inteirinha era servir na igreja. Levavam os dízimos todos os meses. Dízimo, oferta. Nada contra quem faz uma caridade para a igreja, que é o melhor para a gente. Ele já nos deu a graça, o Filho dele por nós. Jesus se entregou na cruz por nós, para que a gente pudesse viver uma vida de qualidade e fazer a vontade dele. Qual que é a vontade dele? Pregar a toda criatura. Não é o que eu estou fazendo aqui para vocês. Se a pessoa vai escutar, se a pessoa vai gostar, se a pessoa vai aceitar, aí já é com ela. A nossa parte é falar de Jesus, é pregar o Evangelho. O que Deus vai fazer não concede a nós saber o porquê das coisas, o porquê que acontece, por que tá desse jeito, porque é Deus quem faz, é Deus que é o soberano sobre toda a terra, é Ele que governa. Se Ele quiser fazer, Ele faz, se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Depois que eu comecei a aceitar isso, que Deus, Ele não é esse vilão. Depois que eu comecei a aceitar, eu não preciso viver com medo de Deus. Que temor a Ele é não fazer as coisas que desagradam a Ele. Isso. Por que você tem medo de Deus? Porque você faz coisa errada, porque você peca? Isso não vem de Deus, isso vem das suas consequências. Tudo que você faz tem consequência, né? E você vai, mais cedo ou mais tarde, pagar com elas. Não que Deus te castigou. Deus, ele está ali no centro do universo, ele só está como um observador. Nosso maior inimigo não é ninguém. O nosso maior inimigo é nós mesmos. Quando você compreender que você já tem tudo o que você precisa, a tua vida vai mudar. Porque você já tem tudo. Jesus, ele se entregou numa cruz para nos libertar. E a religião, pessoal, ela nos corrompe, ela nos consome. Quando você vive na religião, quando você vive sob o domínio de um sistema, aquela pessoa
fraca, você vive aquela pessoa com medo. Eu estou falando aqui com você, falando sobre a palavra, falando de Jesus para você. Se você quiser aceitar, eu estou fazendo a minha parte. Se você não quiser aceitar, aí é com você. Estou te dando a direção. Mas quem vai justificar vai ser o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai tocar no teu coração e você vai querer uma mudança. Porque você não precisa de mais nada. Você já tem tudo. Você já tem a graça. E ela foi nos dada, uma graça imerecida. Merece Jesus na nossa vida. Mas Ele nos ama tanto, tanto que Ele se entregou por nós. Agora você vem, você acha que eu entregaria o meu filho Guilherme por causa de qualquer um de vocês? Não, eu não faria isso. Mas Deus fez. Isso nos mostra um amor grandioso e uma graça imerecida, que a gente não merece. Nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. A melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida foi ter aceitado Jesus. Ele mudou a minha vida por completo. Mudou o meu eu, mudou as minhas atitudes, mudou meu coração, a minha mente, a minha família. É coisas assim que aconteceram. Eu me desgostei da igreja. Eu não tenho nada contra nenhuma igreja. Mas eu tenho contra as pessoas pregar aquilo que é errado, fazer o que é errado e se acharem que é melhor do que as pessoas que estão lá fora. Eu não estou aqui para te convencer de alguma coisa. Quem convence é o Espírito Santo. Ele vai te convencer, né? Mas eu estou aqui para fazer a minha parte, que é pregar o Evangelho para vocês. Quando eu saí da igreja, uma amiga minha foi e falou pra mim, a gente tava conversando, eu mais umas 3, assim, mais ou menos. E, Gi, você não tá mais indo pra igreja? Aí ela se meteu, né? Ela não deixou nem eu falar. Ela foi falar, mas ela tá desviada, mas logo ela vai voltar. Eu fiquei pensando, desviada? Como assim desviada? Desviada da igreja, né? Porque de Jesus, não. Eu nunca iria abandonar Jesus por nada nesse mundo. Eu nunca iria olhar para trás, porque eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei de onde eu vim, eu não dou as costas para Ele, porque Ele é o único que esteve comigo nas piores e nos melhores momentos. Não permita que as pessoas falem esse tipo de coisa para vocês. Na época eu fiquei quieta, mas eu deveria ter falado, desviei do quê? Desviei da igreja, porque eu não estava me sentindo bem na igreja, eu não estava fazendo uma coisa que agradasse a Deus. Eu não estava fazendo um trabalho missionário na igreja que estava agradando a Deus, eu estava agradando o homem. É aquelas confraternização ali, sempre aqueles irmãos, a gente não ia para a rua para fazer o que tinha que ser feito, o que tinha que fazer. Então, a verdadeira igreja é essa, é ajudar as pessoas que estão lá fora. As que estão ali dentro já estão meio caminho andado, mas as que estão lá fora, é aquelas que estão precisando da palavra, é aquelas que estão precisando de uma ajuda, de um prato de comida. E cadê a igreja numa hora dessa para fazer isso acontecer? Para fazer isso. Não se importe com que as pessoas... Eu sei que vai ter muitas críticas aqui no meu vídeo, mas se eu fiz esse vídeo, se eu fiz esse canal, porque eu vou ter crítica e eu aceito as críticas, porque cada um pensa como quer, cada um pensa do seu jeito. Eu penso de um jeito, não largo da mão de Jesus por nada e nem por ninguém. Então caminhe certo, caminhe com Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa luz, Ele nunca vai deixar você. Só comece, tente, todos os dias tente, busque Jesus todos os dias da tua vida e Ele estará com você. Pessoal, eu gosto muito de falar com vocês, ainda mais quando se trata de falar de Deus. Eu amo. Um salmo para vocês que eu gosto muito, eu sempre deixo na cabeceira da minha cama e leio à noite para dormir, eu leio qualquer momento que eu quiser ler ali, eu leio, né? Então eu vou ler para vocês. Salmo 23, tá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz descansar em verdes pastos e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos não podem ver. Tu me recebeste como convidado de honra e enches meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver na tua casa. Ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. E ficamos por aqui. Por hoje é só. Eu espero de todo o meu coração que vocês sejam tocados. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Beijos.